Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana transata. Hoje, sábado, dia 20 de abril de 2013. Eu vou começar precisamente pelo ouro esta semana, visto que o ouro teve uma desvalorização brutal desde o início desta semana. E que neste momento neste momento está a ter um movimento de correção dessa mesma desvalorização e esse movimento o qual eu aproveitei para entrar no mercado. Prevejo que o ouro possa ter ainda uma correção ainda mais funda, até possivelmente ao nível 50 ou 61,8 ou até mesmo ao 78,6 deste movimento de venda que aconteceu durante o final da semana passada e o início desta semana. Como vocês podem ver aqui, há uma divergência contínua do ouro em relação à ação do preço e o nosso indicador TDI sempre uma divergência contínua, muito acentuada, muito forte. Eu nunca tive a oportunidade de entrar nesta venda. Esperei sim que houvesse um sinal para, na retração desta desvalorização, eu tivesse a oportunidade de entrar no mercado e foi isso que aconteceu. Tendo deparado com esta divergência, o sinal do meu indicador tendo sido acionado, entrei numa posição de venda, aliás, 3 posições de compra, a primeira, todas no mesmo sítio. A primeira já chegou ao primeiro target, que é precisamente, meti o primeiro target na retração 38,2 deste movimento. O segundo target está previsto para ir para a retração 50 e o terceiro target estou a pôr um pouco antes da retração 68. Vamos ver, obviamente, que estas duas entradas já têm o stop loss no nível da minha entrada, portanto chamam-se os free trades. Não vou perder nada com estas negociações, mesmo que o mercado reverta o seu movimento e vá bater no meu stop loss. Eu já ganhei parte deste movimento na primeira posição que pus. E foi uma negociação bem conseguida, aproveitando precisamente este movimento de correção desta venda acentuada do ouro. Eu fiz também algumas negociações no euro, dólar e na libra yen, que eu vou passar a mostrar de seguida. No par euro-dólar, tive a oportunidade de entrar 2 vezes no mercado esta semana, uma compra e uma venda. A compra foi baseada numa divergência que ocorreu dentro ainda da área de range que vem já da semana passada e que, se bem se lembram, eu aproveitei para fazer algumas negociações dentro desta área, entre este suporte e esta resistência. E esta semana, aparecendo uma divergência mesmo no fundo deste suporte, aproveitando o rompimento da EMA 55 e o cruzamento do TDI e da linha de sinal, entrei em compra com o meu stop loss por baixo da estrutura mais recente, que é precisamente esta linha de suporte do range, e o meu target perto do topo, alguns pips abaixo da estrutura, que era precisamente da estrutura do range, que era precisamente esta linha de resistência. Portanto, nesta negociação eu tive um risco de cerca de 38 pips para uma recompensa de cerca de 58 pips. Portanto, aproximadamente 1 para 1,5 de risco-reward, não foi mal. Tive depois outra oportunidade de entrar no mercado numa posição de venda, quando novamente do aparecimento de uma divergência. Como vem a ação do preço, aqui houve um duplo topo. A ação do preço criou um duplo topo e o nosso indicador estava precisamente com uma divergência
descendente. Então, à primeira vela de sinal, coloquei a minha posição de venda, o meu stop loss acima da estrutura, que era precisamente acima da última estrutura do mercado, aqui nesta zona, e o meu take profit, novamente, uns pips acima da linha de suporte deste mesmo range que tem sido a base da negociação durante esta semana. Isto pode-se considerar para quem já tem mais noções sobre este mercado, um falso break que teve a intenção de levar os investidores a pensar que o mercado havia rompido precisamente esta área de consolidação e que o seu preço ia manter-se numa posição ascendente, e afinal quem colocou posições de compra nesta zona foi levado em erro, porque logo a seguir o mercado inverteu a sua tendência e, como veem, muitas dessas pessoas ficaram com as suas posições colocadas fora do mercado. Significa que a maior parte dos seus stop losses foram ativados, porque numa lógica de estrutura de mercado, colocando uma posição de compra acima do rompimento desta linha de resistência, que agora tinha passado a ser linha de suporte, o stop loss ficaria alguns pips abaixo dessa mesma linha de suporte, o que significou que quando o mercado fez esta reversão, todos os stop losses que estavam nesta zona foram ativados e as pessoas perderam esse investimento. Nesta minha posição de venda, tive um risco de 47 pips e uma mais-valia de 117 pips. Portanto, estamos a falar de um risco-reward de 1 para 2,5, o que está dentro da nossa média planeada para negociar este mercado. Fiz ainda mais uma negociação no par Libra-Yen, que vou passar a mostrar. No par Libra-Yen, tive durante esta semana uma oportunidade de compra baseada simplesmente e apenas na análise técnica deste par, no qual eu gostaria de explicar o que é que vocês estão aqui a ver e porque é que eu acedi a tomar esta posição de compra baseado nos instrumentos que estão ao meu dispor para analisar os mercados todas as semanas. Ora, esta linha amarela significa o início da sessão de trabalho, da semana de trabalho, e começamos precisamente com um sell-off deste par muito acentuado, e o que poderemos observar desde já é que, em relação à ação do preço e o nosso indicador TTI, houve uma situação um pouco divergente, mas não muito clara, e então eu tive que esperar por sinais mais concretos para entrar no mercado. Ora, basicamente até meio da semana, eu não me deparei com nenhuma situação vantajosa para negociar este par, nem contra tendências, não vi nenhum sinal de divergência para entrar. Poderia ter aproveitado talvez o rompimento precisamente aqui, quando o indicador, deixe-me só mudar aqui a cor da linha para ser mais claro. Poderia ter talvez aproveitado aqui este rompimento do EMA 55, a linha vermelha, o nosso indicador também a romper a linha de mercado. Sim, poderia ter aproveitado, a hora do dia era excelente, mas não devia estar presente na minha TradeStation nessa altura e deixei passar esta oportunidade. Mais tarde, o que é que eu me deparei? Já com a estrutura de mercado praticamente formada, comecei a delinear alguns pontos e algumas linhas importantes de análise para eu me situar no mercado. Projetei então deste movimento as linhas FIBO, como vocês sabem, que é uma das mais importantes ferramentas que nós usamos para analisar a estrutura do mercado, eu pelo menos uso,
E reparei que precisamente houve uma retração deste movimento ascendente que andou à volta de entre os 50 e os 61,8 da precisamente ferramenta Fibonacci, que é um nível, que é uma área muito importante de reversão para nós termos a oportunidade de entrar numa negociação de complementação do movimento AB, como vem esta linha amarela, CD. Para isso teríamos que ter também uma divergência, como vocês sabem, e cá está a nossa divergência. A ação do preço descendente e o indicador ascendente. Então, o que é que teríamos que esperar? Precisamente por uma linha, por uma vela, uma vela ascendente que nos desse um sinal de entrada. Muito bem, essa vela aconteceu aqui, nesta linha. Agora, eu não entrei aqui, poderia ter entrado se tivesse a minha trade station, porque esta vela aconteceu às 9 da noite e eu às 9 da noite não estou presente, não estou a trabalhar, porque não faz parte do nosso plano estar a trabalhar a esta hora da noite. A esta hora da noite é para estarmos com a família, tranquilos, esperar sim que no dia seguinte, de manhã, apareçam oportunidades para mais tardar, a meio da tarde do dia seguinte, estarmos também novamente fora do mercado. E então tive que esperar, precisamente, tendo esta situação válida, tive que esperar que me aparecesse um sinal durante o horário em que eu estava presente na minha trade station. E o sinal apareceu precisamente nesta vela, quando, ao meio-dia, rompeu a EMA55, dando-me o sinal de entrada para tentar completar o movimento ABCD. E assim foi. Entrada na vela seguinte, o stop loss abaixo deste nível importante de suporte na retração 50 de Fibonacci e o meu target na extensão deste ponto a este ponto, projetada para cima, 127,2 Fibonacci. E como vêem, quase ao PIP chegou lá. Eu tive o sinal no indicador, tive o sinal na ação do preço e nesta negociação, com um risco de 140 pips, aproximadamente, tive uma rentabilidade de aproximadamente 240 pips. Portanto, 1 para 1,5, um pouco mais de risco-reward, numa negociação muito clara, muito técnica, para vos mostrar realmente que tudo em conjugação conseguimos ter entradas muito claras, com grande probabilidade de êxito. É preciso estarmos atentos, termos paciência e só aproveitarmos as oportunidades mais claras para negociarmos. Espero que sigam os vossos planos, estejam tranquilos, percebam e que estes vídeos estejam a servir para complementar um pouco o vosso trading. Qualquer dúvida disponham, temos o nosso site à vossa disposição, negociarforex.com. Disponham e um abraço e boa semana de trabalho.